Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Especialista em Investimentos, aqui que tem o conteúdo perfeito para você que quer trabalhar ou já trabalha na área de investimentos ou trabalha no mercado financeiro e quer saber mais sobre investimentos. Hoje é um assunto muito polêmico, crédito privado. E por que polêmico? Porque o crédito privado está sofrendo muito com o resgate, se liga só. Mais de 120 bilhões de reais evaporam de fundos de crédito privado. É uma notícia aí recente, né? Estamos falando aí de 2 meses. E por que estou trazendo essa notícia agora para vocês? Para saber se o mercado está se recuperando ou está sangrando mais, se é hora de sair de crédito privado ou hora de entrar em crédito privado, como que é feita a marcação a mercado, como que ganha dinheiro um fundo crédito privado. Essas dúvidas que eu vou tirar de você nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais aprofundado, já se inscreve no canal, deixa o like, coloque nos comentários qual conteúdo você quer ver por aqui. Então vamos lá, seguinte, essa notícia aqui veio forte, né? Mais de 120 bilhões evaporam de fundos de crédito privado. Eu vou trazer um breve histórico, mas se liga só, do Itaú, de janeiro até 30 de abril, saíram 20 bilhões, isso mesmo, não é milhões, é bilhões de reais. 13 bilhões do Bradesco e 13 bilhões da Brasilprev. E aí, se a gente descer, teve BB Gestão, Safra-Ast, Santander Brasil e por aí vai. Ou seja, o mercado, sim, sofreu muito. Quando começou isso? Para a gente entender. Olha só, o que aconteceu esse ano? A Americanas começou com a tal da inconsistência contábil. E aí o bicho pegou. Teve inconsistência contábil, aí o bicho pegou porque precisava entender mais a fundo o que aconteceu, se era fraude, se não era. Agora imagina para quem tinha dívida ali com a Americanas. Aliás, quem era credor de Americanas. Se liga só, vamos fazer o seguinte, deixa eu explicar para você. Antes de entrar ali em Americanas, eu quero te explicar um conceito, que é o risco de crédito, que é o risco de calote, risco de inadimplência. O maior risco de crédito está relacionado a empresas, tá? Por quê? Porque empresa é menos segura que banco e que governo. Essa é a ordem principal. Então a gente tem o risco do governo, que é baixo, né? Porque a gente vai lá e compra uma Selic. O que acontece se o governo não consegue pagar? Ele imprime dinheiro, né? Basicamente, ele consegue ser ali o mais seguro de todos. Você emprestar o seu dinheiro para o governo acaba sendo a opção mais segura. Depois vem bancos, né? Risco de bancos. E aí você vai ter uma taxa um pouco melhor, porque tem mais risco o banco do que governo. E aí depende do banco, né? Se for um bancão ali, Itaú, Santander, Bradesco, é claro que as taxas vão ser menores porque o risco é menor. Já para um banco ali que está sofrendo bastante, um banco ali mais arrojado, com Basileia baixo, a tendência aí de fato é um juros mais alto para compensar esse risco. Então, para a gente colocar como exemplo aqui, um risco de um governo, tá aqui, ó, risco de governo, pagando uma taxa, por exemplo, de 13,75, você vai lá no risco de banco, vai pagar uma taxa aqui de 14,75, aí você fala, agora risco de empresa, também depende da empresa, né? Se for empresa como Vale, Petrobras, consolidadas, maravilha, né? Agora, se for uma empresa pequena, startup, a tendência ali de você querer uma taxa maior, porque o risco é muito maior. Então, vou colocar aqui em média, vai 16%. Então, é isso. Quando você quer ganhar mais retorno, você fala, quero ganhar mais retorno sem aumentar tanto o meu risco de mercado, que é o risco de oscilação, de bolsa, eu quero ganhar esse retorno. E aí você fala, tá bom, posso ganhar aumentando o risco de crédito. Então, ao invés de emprestar para o governo, emprestar para banco, que aqui, ó, até colocando os nomes, pode ser aqui Tesouro Selic, Celoc não, né? Tesouro Celoc, Tesouro Selic, CDB é um exemplo aqui, LCI, por aí vai. E risco de empresa, debentures, CRI, CRA e por aí vai, tá? Ou seja, você pode escolher. Você tem ali um leque para você. Se eu emprestar para o governo vai me pagar 13, mas eu posso aumentar o meu risco e emprestar para a banca, ele vai me pagar 14. E eu posso aumentar o meu risco e aplicar em empresa e aplicar em debenture. Agora sim a gente chega para nosso centro aqui, que é Americanas. Então você decidiu, quero ganhar mais, eu vou investir ao invés de banco, Selic, eu vou investir em Americanas.
E aí você acorda num certo dia com essa notícia linda aí de crédito de inconsistência contábil. O que você faz? Você fica desesperado. Caramba! Porque quando eu estou emprestando dinheiro, qual que é a ideia? Eu empresto dinheiro para o governo, para o banco, para a empresa, com a promessa que vou receber meu dinheiro de volta, mais juros, mais um retorno, certo? Essa que é a premissa, senão não faz sentido emprestar, né? Você tem que ter uma rentabilidade em cima disso. Só que precisa ter o retorno, né? A empresa precisa pagar de volta. Se a empresa quebrar, você não vai ter o dinheiro de volta, certo? Então, aí começou o risco, porque lembrando que debênture e CRI/CRA não tem FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai ter ali em ativos ligados a instituições financeiras, como CDB, LCI, LCA. Não vai ter aqui em debênture. E aí o bicho pega, porque imagina que a Dona Maria comprou esse título, essa debênture de Americana, com uma taxa de 16%, ali antes, comprou 100 mil reais. Ela vem e fala aqui, ó, comprei 100 mil reais de Americanas. Ou comprei o valor, vou colocar aqui, comprou por um valor hoje para resgatar 100 mil reais em 3 anos. Pronto. Então ela vai pegar a taxa e jogar aqui para 100 mil reais. Quer ver? Vamos fazer essa taxa aqui para... Eu quero fazer um cálculo complexo aqui para vocês. Aliás, complexo não, quero fazer um cálculo justo para vocês aqui, para você entender a dinâmica. Então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Imagina que Dona Maria vai receber 100 mil reais, ou seja, esse é o valor futuro dela. A taxa é 16%, então 16i. Anos são 3, né? 3 anos, então 3 Ns. Ela vai pagar hoje um montante de R$ 64.065,37. Então tá aqui, Dona Maria feliz e contente. Ela foi lá, aplicou 64 mil, daqui 3 anos ela recebe 100 mil, tá lindo, tá bonito, só que ela acordou com a notícia que a Americanas deu ruim, né? Deu ruim. Aí ela fala, caramba, eu quero me desfazer desse título. Por quê? Vai que a Americanas dá um calote mesmo e eu não recebo. E ela vai ao mercado secundário. Mercado secundário. Que é, pessoal, quem quer meu título da Americanas? Ela começa a distribuir, quem quer meu título? Quem quer meu título? E aí vai ter o senhor João, muito interessado nesse título. O senhor João começa a falar, legal, eu acho que a Americanas vai pagar. E eu vou aproveitar para ganhar dinheiro em cima dessa operação. Só que tem muito risco, né? Pô, vai que a Americanas dá um calote mesmo. Então eu falo o seguinte, tá bom, Dona Maria, eu aceito. Porém, eu quero esse título muito mais barato do que você pagou. E aí, lembrando, preço cai, taxa sobe. Para eu correr um risco de Americanas, eu quero receber ali 22%. Pô, porque o risco é alto, vai que eu tomo um calote. E aí, vamos fazer a mesma coisa. A Dona Maria olha e fala, caramba, deixa eu fazer um cálculo de quanto que fica esse valor hoje, né? Considerar 3 anos para facilitar. Como que fica esse valor? Então vamos zerar aqui. 100 mil é o valor futuro, que continua, só que agora vai remunerar 22, que é a taxa. Ao ano, 3 anos, o valor presente vai para 55.070,69. Olha o que aconteceu. Então, o senhor João vai ter a oportunidade de falar, Dona Maria, tá bom, eu aceito, só que eu aceito pagar no máximo 55 mil, que vai representar uma taxa de 22%. Dona Maria preocupada fala, caramba, eu recebo esses 55 mil, toma esse prejuízo ou com o risco de perder tudo? Caramba, sou conservadora, eu não queria entrar nesse título, meu gerente ali falou para eu entrar, eu fiquei receosa, não sabia o que aconteceu e posso perder tudo. Dona Maria fala, tá bom, eu vendo, senhor João, eu vendo esse título. E aí o que acontece? O senhor João recebe esse título. E o que acontece quando a gente fala, leva isso para um fundo de investimento? O que foi feito aqui? Uma marcação a mercado muito forte, que foi o que aconteceu com os títulos. Então os títulos como um todo criaram um efeito cascata, que começou em Americanas com várias Donas Marias querendo vender os títulos, e aí para vender o título mais rápido, aceitaram receber menos, isso derrubou o valor do título. E aí o efeito cascata é, caramba, a Dona Maria fala, eu tenho Americanas, mas eu tenho também ali Renner, debênture da Renner, eu vou me desfazer de todos. Não gostei desse tipo de título, tô sofrendo, eu não sabia que era tão arrojado, não sei o quê. E aí ela começa a desfazer de todos. Então imagina vários investidores se desfazendo. Foi esse efeito aqui que derrubou desta forma.
Por isso que saiu 20 bi de Itaú, 13 bi de Bradesco. Isso que aconteceu, pessoal. Começou ali com efeito cascata, com Light, Americanas, e foi remarcado praticamente vários ativos bons inclusive, acabaram sofrendo. Lembra numa bolsa? Bolsa de valores está muito bem, está subindo, o que acontece se ela está subindo? Até as ações ruins sobem. E aí você precisa separar o que é bom e o que é ruim. Ok? Então descobrimos o porquê de tanto resgate aqui. Começou ali com Americanas. Esse é o mercado secundário. E aí, por exemplo, o senhor João está lá, passou um momento mais delicado, passaram ali alguns meses, vou dar um exemplo aqui de meses, mas vou manter o mesmo cálculo para você entender melhor. Mas passaram-se alguns meses, a Americanas começou a conversar com o mercado, começou a fazer oferta aqui, ajeitou com a CVM a dívida e aumentou a chance de pagamento da Americanas. Então aquele cenário drástico que a Dona Maria preveu ali por conta do momento, começa a ficar mais calmo. E aí o Sr. João vai vender o título dele. Tá bom, agora eu quero vender meu título. Eu quero me desfazer. Já ganhei aqui, já comprei um título aqui muito bom por 22%. Eu quero me desfazer dela porque eu não quero ficar com esse risco também. Já corri esse risco, vou repassar esse risco. E ele vai pro mercado com um baita título na mão. Aí ele encontra a Dona Laura. A Dona Laura, ela chega e ela fala: caramba, eu tenho interesse por esse título da Americana. Eu tenho bastante interesse. Aí o senhor João fala: tá bom, quanto que você quer pagar? Ou qual taxa? A Dona Laura, eu quero 22%. O senhor João vai falar: não, 22% não, 22% eu paguei lá porque eu tinha um risco muito grande. Eu peguei um momento de certeza, muita incerteza, e agora está no momento já de mais certeza. Então eu tenho que ter uma taxa menor aqui em relação a isso. Ou seja, lembra, taxa menor, preço maior. Daí a Dona Laura fala: tá bom. Então, o seguinte, vamos fazer meio termo, vamos colocar 19%? 19% aqui? E aí o senhor João fala: tá bom, vou ganhar essa operação, vou fazer ali vou vender no mercado secundário novamente, embolso esse lucro e eu vou para a próxima. E a Dona Laura vai ficar com risco de Americanas dar o calote, porém vai receber 19%. Qual o valor do título? Vamos fazer aqui o cálculo no HP também. 100 mil é o valor futuro, 19 é a taxa e 3 é o N. É claro que aqui eu teria que jogar ali o prazo que passou, etc. Mas eu quero trazer uma representação do como é feita essa marcação a mercado aqui, mercado secundário, né? Quando a gente traz o mercado secundário. Então, Dona Laura, olha só, o senhor João comprou por 55 mil o título e vendeu por 59 mil, ganhou 4.300. E a Dona Laura vai ficar com o título ali que vai pagar 19% até o final. Ok? Mas ela que vai ficar com o risco de Americanas não pagar. Pronto, isso aqui é mercado secundário. E aí o que a gente quer saber, o que é importante, o que o povo quer saber, se faz sentido ou não estar em crédito privado neste momento. Se a gente está no momento bom do senhor João ou no momento da Dona Laura. Se a gente está, aliás, momento péssimo, né? Porque quando o senhor João adquiriu era o pior momento, que a taxa estava lá em cima, bom momento para comprar, mas um momento ruim para analisar o cenário, né? Porque poderia piorar, porque poderia ter ali taxas piores ainda, ou maiores ainda, que poderiam impactar ali a operação. Ele compra 22, vai para 25, 26, 27, começa a aumentar o risco de tomar calote e pode até perder tudo, né? Dependendo da situação. Então, em qual cenário que a gente está? No cenário do senhor João, a Dona Laura? É isso que a gente quer saber. Antes disso, uma dica rápida sobre debenture. Se você colocar no data.ambima.com.br, você pesquisa todas as debentures. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um fundo da XP referencial DI, você pode colocar na mais retorno, você pode abrir a carteira do fundo. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. O vídeo acaba ficando um pouco mais completo, né? Acho que é importante. Vamos lá, eu coloco aqui XP referencial DI crédito privado, desço, vou até aqui embaixo em visualizar todos os ativos deste fundo, coloco aqui maio de 23 e aqui eu consigo puxar as debentures. Então vamos puxar aqui uma debenture da Copel, CPLD 17. Vamos lá. CPLD 17. Vamos ver aqui. Vou dar um Enter. E aí ele vai achar aqui, ó, a debenture. Então eu consigo ver as características da Ambima. Ó, ele paga DI mais 1,21.
uma baita taxa, né? DI, que você receber todo o DI mais 1,21, porque você está saindo do risco de banco, saindo do risco de governo para ir para risco empresa. Aí não tem FGC, então é claro que vai aumentar o seu risco e por isso a remuneração tem que subir junto também. Dito isso, a gente vai para a parte final do vídeo, tá bom? Que é o seguinte, é uma análise da Root Capital Crédito, que seguinte, a Root Capital, ela tem uma carta trimestral e nessa carta trimestral foi bem bacana que eles estão tentando adivinhar qual o cenário. Então a gente vai falar 2 cenários que podem acontecer. Primeira coisa que é importante você saber, como um crédito privado ganha dinheiro? Que ele fala aqui, ó, mantendo os ativos em carteira até o vencimento e se beneficiando do carrego dos papéis. 2, através do ganho de capital, quando o ativo é vendido no mercado secundário, é uma taxa mais baixa do que ele foi adquirido, chamado fechamento de spread. Então vamos tentar entender isso aqui, ó. Olha só, mantendo os ativos na carteira. Se a Dona Maria ela deixasse e ficasse com a Americanas até o final, ela ganharia ali um bom dinheiro, né? 16% ao ano, tranquilo ali, bem mais que o CDI, maravilha. Esse é o carregar até o final. Mas ela pode ganhar também dinheiro, igual o senhor João ganhou dinheiro assim, através do ganho de capital. Quando o ativo é vendido no mercado secundário, é uma taxa mais baixa do que ele foi adquirido, porque ele comprou a 22 e vendeu a 19. Então ele ganhou dinheiro no mercado secundário, comprou a 22 e vendeu a 19. Quando ele vende com uma taxa menor, ele ganha mais. Taxa cai, preço sobe. Tá? Então isso é importante dizer. Então quando a gente fala de fechamento de spread, a gente está falando que a taxa aqui caiu, tá? E a abertura de spread, a gente está falando que a taxa subiu. Então tenta ver dessa forma, fechamento caiu, fechou. Abriu é para cima, a taxa subiu, tá? Então isso que a gente utiliza essa taxa de juros para tudo, tá? A curva, né? A curva subiu, quer dizer que a curva abriu, taxa subiu, tá? Então fechamento de spread, taxa caiu. E que é o spread? O spread é essa taxa a mais que você ganha para correr um risco maior. Quanto o mercado está muito arriscado, imagina você vai para a Argentina. Agora vamos trazer aqui um case que vai ficar claro. Você vai para a Argentina, tem uma baita de uma empresa lá. Mas só de estar na Argentina, tem um risco mais alto que estar no Brasil, né? Então a empresa é boa, a empresa gera lucro, a empresa crescente, só que está num ambiente, num cenário ruim. Então você vai querer uma taxa maior para poder aplicar lá do que, às vezes, uma empresa pior no Brasil, certo? Então, dessa forma, é feito ali o tal do rating, né? Do rating. Então, eu vou te mostrar aqui a diferença para você ganhar mais retorno de acordo com o risco. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, ó, essa aqui é a carteira recomendada do Santander para crédito privado. E ele fala o seguinte, ó, você pode comprar PetroRio a IPCA mais 6,63%. Isso aqui é bom, lembrando que é isento de imposto de renda. Ah, eu quero comprar do governo, tá bom, vai ter menos risco, só que ó a taxa. Nós estamos falando aí, vamos pegar um período próximo, 2035 ou 2029 que seja, pagando IPCA mais 5,25. E aqui tem imposto, que vai de 22,5% até 15%. Então, se você ficar com mais de 2 anos, vai pagar 15%, ainda é um imposto alto. Então, você vai ganhar IPCA mais 5,25 menos imposto. Se você for para o governo, você fala, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí você vai correr risco de debênture, risco de empresa. E aí você pode pegar aqui, por exemplo, uma JBS, pagando IPCA mais 6,15 e isento de imposto de renda. Então, você pode ganhar dinheiro desta forma. À medida que tem mais risco, essa taxa sobe, né? Vira IPCA mais 7,15, IPCA mais 8,15, que acontece o que a gente chama de abertura da curva, abertura de spread. Abriu o spread, perde dinheiro. Simples assim. Fechou o spread, fechou a curva, ganhou dinheiro, porque você comprou a 8, a 6 e agora está pagando 5, 4, então você ganhou uma taxa maior e vendeu uma taxa menor, que a gente exemplificou muito bem aqui com o caso do senhor João. Então, são as duas formas de ganhar dinheiro são assim. E aí eu quero trazer aqui para os cenários. Vamos lá. Lembrando que essa carta aqui está no nosso WhatsApp, no canal do especialista, onde compartilho muito conteúdo com vocês. Mas o que eu quero compartilhar aqui é tentar entender quais são os 3 cenários
e mostrar em qual cenário que a gente está. Primeiro, importante aqui, ó, emissões de renda fixa caíram bastante, mas agora voltou a subir no segundo tri. O ano passado foram emitidos 457 bilhões e esse ano deu uma queda. Lembrando que se o cenário é ruim, imagina que o cenário está péssimo, a taxa está alta. Se a taxa estava assim, imagina que você é a Renner, né? Eu trouxe o exemplo, sou a Renner e eu quero emitir. Será que eu vou captar dívida agora, que o mercado está pagando muito alto? Não, porque senão eu vou ter que emitir com uma taxa muito alta. Eu vou segurar. Agora está mais tranquilo. Eu venho aqui e emito Lojas Renner, aqui minha dívida, agora, porque as taxas caíram. Então, quando eu pegar meu dinheiro, quando eu emitir a dívida para o investidor não vai querer tanta taxa assim. Então, num cenário ruim, as empresas travam, porque senão elas vão ter que pagar uma taxa muito alta. Num cenário bom, com a taxa menor, as empresas vão lá e vão querer pegar dinheiro, porque é mais fácil ela reverter isso em lucro, tá bom? Então, a emissão de renda fixa caiu por conta disso e está no momento de começar a voltar. Então, olha só, o cenário pode ser o seguinte: são 3 estágios de resposta do mercado para eventos de crédito com potencial de contágio, tá? Como foi a Americanas. O que acontece? O primeiro momento é os spreads sobem de forma errática e significativa, geralmente sem separar o que é bom e é ruim. Como eu falei aqui, olha o que aconteceu, saiu lá de 16 para 22, da Dona Maria para o seu João, né? É o primeiro momento, todo mundo em pânico, sofrendo, e aí as taxas sobem, spreads sobem. É a hora de ter uma posição maior em caixa, pois possivelmente o que for comprado gerará prejuízo automático, com essas marcações tendo mais impacto do que o carrego positivo do próprio ativo, que é o seguinte: agora é a hora de segurar, Tem que tomar cuidado e tentar ali prever qual vai ser o cenário que essas taxas vão começar a cair. Porque eu posso comprar, como eu falei, o senhor João pode ter comprado a 22, poderia ter ido para 30, imagina? Pode acontecer esse cenário. Então aconteceu o cenário ali de que não subiu e realmente caiu. Mas esse é o primeiro momento, as taxas lá em cima. No segundo estágio, os resgates diminuem e o mercado já consegue raciocinar, que foi aqui no estágio já da Dona Laura, já está raciocinando. Aqui acontece separação das empresas em boa forma, com pouca alavancagem, daquelas que de fato podem ter problemas de crédito, seja por questões de liquidez ou de solvência. Nesse estágio, os papéis já passaram pela primeira grande leva de abertura de spreads e para os ativos de alta qualidade já começa a fazer sentido a alocação, pois o carrego desses papéis compensa eventuais pequenas remarcações que ainda possam vir a acontecer. Então é o caso aqui da Dona Laura, para a gente ter como exemplo, que pode ter uma remarcação e subir para 20, pode, só que ela já pegou uma taxa boa ali a 19 e vai compensar a carregar até o final, mesmo tendo uma remarcação ou outra, porque é uma baita de uma taxa, tá bom? Isso que ele quer dizer. No caso das empresas de pior qualidade, ainda não é hora de entrar por 2 motivos. As remarcações ainda podem ser substanciais e mais do que isso, ainda é bem difícil ter certeza de quem ficará pelo caminho, caso Americanas, né? Uma escolha errada desse grupo, o gestor que tentou ser herói pode virar o vilão. O que é isso? Imagina, eu mostrei até o fundo aqui da XP, tem centenas aqui de debentures, certo? Então, se cair, vai ter impacto? Vai ser impacto muito forte? Vai ter impacto ali para quem está acostumado a receber mais de 100% de CDI todo mês. Vai ter um mês que vai receber 40% do DI, 50% do DI, que é o caso aqui da XP. Vamos mostrar aqui a rentabilidade, ó. No caso da XP aqui, ó, é um fundo que rodou ali 106% do CDI no ano passado, ou seja, todo mês acima de 100%, que a gente chama de rodou um relógio. Já nesse ano, começou janeiro, que foi quando começou a questão das Americanas, com 44, Americanas Light, 44% do CDI. Fevereiro, 107% do CDI. Também sofreu bastante aqui esse fundo da XP, certo? Perfeito, então esse é o segundo case, o segundo cenário. E o terceiro cenário é, no último estágio, o mercado já recobrou a sua organização, liquidez e racionalidade, mesmo as empresas em piores condições já começam a se diferenciar e fica mais fácil separar quais são as que irão se recuperar daquelas que tombaram permanentemente para o segmento high yield ou distressed. Então, quando a gente fala high yield ou distressed, quer dizer que esse ativo, mesmo em condições normais, em cenário bom, eles vão ter taxas altas por conta que são mais arriscados. Então, quando a gente entra um gestor que compra títulos high yield, ele só compra títulos high yield, que se a gente traduzir é taxa alta, quer dizer que
É uma empresa que tem um potencial menor de geração de lucro, que tem um risco maior, por isso vai pagar uma taxa maior, mesmo um cenário econômico bom, ok? Então alguns ativos vão se transformar em high yield depois desse efeito cascata. Eles vão se manter ali com taxas altas, mesmo passando esse período, e tem que entender qual que é esse ativo. Nesse momento, investimentos disciplinados em papéis com maior capacidade de entregar ganho de capital começam a fazer sentido. A Root Capital traz ali o segundo cenário como o atual, né? Que já começa a separar ali o que é bom, o que é ruim e tem oportunidades de entrada. Então, para você que é um especialista de investimentos, está com receio de crédito privado, pode ser uma boa oportunidade, já que muitos ativos foram remarcados. Lembrando que o cliente vai olhar para o passado e falar, caramba, esse fundo aqui pagou 90% de CDI no ano. Você fala, sim, é uma oportunidade. Você sabendo explicar o que aconteceu, e por isso que eu trouxe todo o cenário, trouxe Americanas, trouxe como que é feita uma marcação a mercado, por que cai oferta e demanda no momento de crise, no momento de angústia ali, os investidores começam a vender, e aí, como eu falo sempre, oferta e demanda, aí o que acontece com esses ativos, eles sofrem muito, com muita gente querendo vender, o preço cai, né? E isso que acontece neste cenário, tá bom? Me conta aí, qual dos 3 cenários faz mais sentido para você? Você gosta de título de crédito privado? Você gosta de fundo de crédito privado? Você colocaria, seus clientes têm ativos de crédito privado? Então coloque aqui nos comentários para eu saber e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!